O plano das coisas de Jorge Dias está patente no Centro Cultural Português Polo da Beira até o dia 10 de agosto próximo. 7 notas para desassombrar o mundo. Peguei na palavra com uma pinça. Uma palavra oxidada, sem brilho, desmaiada junto à roda dianteira do carro. Foi uma sorte não a ter esmagado com a roda. Era um resto de frase ou nunca tivera parelha, órfã de coloração ou ajuste sintético. Aqueles 2 R's davam-lhe um certo ritmo interno. Ordure. Era uma palavra estrangeira. Trazida com vento, enfiei-a no gavetão, aonde vou amontoando botões tresmelhados, feixe de fios elétricos, componentes eletrônicas, roscas de lâmpada, raízes e folhas secas, pigmentos, contos e lantejoulas, novelos de lã, carteiras de palha, insetos de arame e plástico, num turbilhão, e fui procurar no Google o significado da palavra. É francesa. Quer dizer lixo. Curioso, ordure. Hei de colá-la um dia num quadro sobre uma imaculada renda branca. Eis uma anotação que imaginei para o diário virtual de Jorge Dias. Assim inspira o mundo. Assim inspira o mundo. Assim inspira o mundo. Não com uma explosão, mas com um suspiro. E assim fecha Eliot o poema, Os Homens Ocos. O mundo que assim inspira é o que abusou da desmesura, a híbris para os gregos, da obstinada irracionalidade com que hoje se soterra em desperdícios os obsoletos bens de consumo. Um mundo que avança desordenado para os seus limites, sem controle ou autorregulação, e em cuja marcha é afogado por objetos com quem deixou de ter qualquer relação, preteridos pelas novidades por novos objetos. Um mundo assombrado que, contudo, não tem duplo. O Jorge combina essa técnica com alguma vocação neoconceptual, daí que o narrativo se instale, nem que seja só como indício, em muitas das suas obras, ou no jogo do título, e fabrica frames. Paisagens onde, com um feroz realismo paródico, se cozinha uma escatologia para, no dizer de Zizek, este fim dos tempos. Deslocar é a palavra de ordem. Um mecanismo que nos chega dos sonhos e que Picasso consagrou quando pegou num selim de bicicleta e transfigurou numa cabeça de touro. Pegar em objetos, tecidos, texturas, peças de ornato e deslocá-las de um contexto não artístico para inseri-los no mundo da arte tornou-se num dos modos de respirar da arte. Recategorizando os signos, de igual modo, os fragmentos dissociados do caos podem ser requalificados no assemblage que os dota de vizinhanças inesperadas e de trânsito para sentidos latentes até então invisíveis. O que Jorge faz, mesmo quando quer ser literal. Por exemplo, quando dá ao conjunto das suas casinhas agrupadas o nome de aldeia comunal, e elas forçam as ambiguidades e desenham mandalas. Às vezes eu olho para uma obra e eu digo, não, o Jorge, quando estava a fazer essa obra, ele deveria estar a pensar um pouco nos conflitos, ou então às vezes eu olho para uma obra que tem animais e eu digo, ok, ele estava a pensar na invasão dos animais que nós temos nas nossas casas, porque ele usa muito animais que nós temos, louva-a-Deus, as baratas, os gafanhotos, as formigas, e por vezes nós dividimos o espaço com esses animais e entramos numa espécie de conflito, né? Na sua prática artística, há muito que Jorge Dias fez tábua rasa da pintura e que, pela sua utilização de matérias orgânicas e de objetos já feitos para a composição dos trabalhos, explora a destruição da linguagem canônica da arte. Eu falo de cor não porque foi um trabalho feito em pintura, falo de cor porque os objetos que eu vou escolher para fazer cada trabalho, eles já carregam a cor consigo. É um trabalho extremamente colorido, é uma matriz bastante colorida. A forma de organizar meio que solta os elementos, meio que não habitam um ordenamento, mas habitam um certo caos, mas que esse caos naturalmente nos vai remeter a uma ideia de harmonia, né? Mas é curioso constatar
como nestes novos suportes e figuras, algum traço da pintura lhe é connatural, como se fosse uma gramática que inconscientemente lhe navega no sangue. A certa distância, perdidos os contornos aos elementos que compõem os quadros, emergem em alguns dos seus frames do fim dos tempos, mesmo que parodicamente, construções rítmicas que nos lembra Pollock, e noutros evidencia-se uma depuração, uma ascese que evoca Malevich. Aparentemente inconciliáveis, mas o Jorge Dias religa-os. Bastou aqui uma nova deslocação, desta vez de suportes e ei-los integrados numa nova síntese, tal como ele faz com seus próprios trabalhos, reintegrando-os noutros, como se extratos num hipertexto cuja leitura final está por chegar. Escreveu Bachelard que, para bem compreendermos o silêncio, temos necessidade de ver qualquer coisa que se cala. Sem dúvida que esta exposição materializa um movimento desse tipo. Neste sentido, corresponde ao fazer de um luto. Repara-se na violência, a um tempo irônica e espamódica, com que o Jorge cola os enfeites dos vestidos de noiva aos seus insetos e lagartos. Como se aqueles adereços, pela iminência da sua destruição, o comentário de sua própria ausência de sentido. Aliás, a força destes quadros frames nasce-lhes do curto-circuito que organizam. Uma tensão, como a da corda esticada de que brota da viola-eufonia, mesmo que seja para uma canção diabólica. É um tom que se sustém e que opera o milagre de que a sua heterogeneidade dos materiais e das composições se tenha em pé. O trabalho não tem esta preocupação de reciclar, né? Nem os materiais utilizados especificamente para a explosão plano das coisas e para um grande volume de trabalhos que se está a fazer, eu faço uma reutilização de materiais que são de alguma forma descartáveis, de forma alguma. Esses são materiais adquiridos em mercados, em lojas de especialidade desses mesmos produtos. Eu faço visita para poder fazer esta exposição, e eu fiz várias caminhadas pela Baixa da cidade, porque entendi que essa Baixa da cidade tinha coisas fantásticas que pudesse alimentar. Eu não sei como posso explicar isso quando digo poder alimentar o trabalho, mas é o contacto visual, a energia dos lugares, as cores dos lugares, o caos que nos encontramos. Há outra coisa que estes quadros frames produzem e de que o George Didi Huberman já anuncia estupendamente em relação ao italiano Parmigiani. Escusamos de fazer uma má parafrase, se afinal basta deslocar o texto e traduzi-lo para este contexto. Gênio do não lugar, poder recíproco do assombro sobre o lugar, ele mete-o em movimento, devota-o a uma dell'occasione e do lugar sobre assombração, a que reconfigura em dando-lhe um campo de ação física. O assombro como lugar. Ele torna-se algo mais do que um espírito. Instaura o lugar como obsessão, no sentido em que devém algo mais do que um mero espaço. Face aos mitos que nos assombram, os que tecem a cultura e as identidades e nos paralisam o pensamento crítico, Jorge Dias devolve-nos ao plano das coisas, urde com elas não lugares que nos despertem para a necessidade de mudança. Já na exposição anterior, Jorge Dias explorara esta via formal e os mesmos processos, só que então o resultado pecava por ser mais decorativo. Estes novos trabalhos têm uma carga de violência e de encaixe político muito mais acentuada, que resta da memória quando a prática política atual queimou tudo. Parecem perguntar trabalhos como Exterminadores da Economia Alheia, Os que guardam e tiram não sabem dividir, A coisa está tenebrosa, ou Oitava Praga, Humilhação aos deuses responsáveis pela abundante colheita, ou Checkmate,
Comentários impiedosos que a pauta das configurações não ilude. A arte volta a descongelar a sua função social quando a política abdica da sua função arquitetônica, das suas balizas morais. O que nos sobra é este chão. Parece lembrar o artista. Ordenou um dia à Santa Inquisição que se cortassem as asas dos anjos em El Greco, porque as suas medidas não eram ortodoxas. Que as asas dos gafanhotos e das pragas do Jorge Dias nunca lhe faltem.